Esta viagem começa na fronteira do oeste de Montana, na Cordilheira Bitterroot, uma introdução instantânea à paisagem escarpada do estado. Na Floresta Nacional de Kootenay, encontram-se alguns dos corpos de água mais puros dos Estados Unidos, e a obra-prima da engenharia, que é a Libby Dam. Do ponto mais setentrional da viagem, nas Whitefish Mountains, o rio Flathead vai levando a viagem ao sul. Seu caminho passa pela entrada do Parque Nacional Glacier em Kalispell, Montana. A jornada se encerra com uma exploração dos belos arredores do Lago Flathead e do assentamento mais antigo em suas margens, a cidade de Polson. A enorme Cordilheira Bitterroot, batizada em homenagem à flor do estado de Montana, faz parte das Rochosas e tem aproximadamente 62 mil quilômetros de área. Esse é quase o tamanho do estado da Flórida inteiro. No trecho noroeste de Bitterroot ficam as montanhas Coeur d'Alene. Daqui é possível ver o Cherry Peak ao longe. Escarpada e tomada por geleiras, a cordilheira ganhou o apelido de Alpes de Montana. O rio Clark Fork atravessa a cordilheira. Renomado por sua beleza natural, o rio também é uma importante fonte de eletricidade para a região desde a construção da Knoxon Dam. Quando o projeto foi anunciado nos anos 50, o prefeito local considerou a decisão como a mais importante na história do condado. Concluída em 1959, a usina hidrelétrica tem uma capacidade operacional atual de 466 megawatts. Estes são os picos distantes das Cabinet Mountains. Aqui, a neve cai o ano inteiro. Com este clima úmido, as montanhas têm uma vegetação não característica do oeste de Montana. Muitas das espécies são nativas da costa do Pacífico. A maior parte das Cabinet Mountains integra a Floresta Nacional de Kootenay, com leis que protegem a rica flora, o que conferiu à região uma reputação como uma das mais selvagens dos Estados Unidos. Entre os altos picos está uma verdadeira joia do oeste de Montana, o Lago Bull. Com sua água pura e paisagem de tirar o fôlego, o lago se tornou um lugar popular para casas de veraneio e atividades recreativas. A maior parte da terra é propriedade privada, incluindo a Angel Island. Mas o Serviço Florestal de Kootenay tem sido fundamental na preservação da beleza natural do lago. Esta região tem uma grande variedade de paisagens, como picos altos e rochosos, arvoredos de cedros enormes e bosques alpinos. Escondidos no meio dos 38 mil hectares, estão mais de 80 pequenos lagos azuis, dos quais saem córregos que desaguam na região dos Alces, logo abaixo. Depois dos declives a leste da Cordilheira de Cabinet, fica o distrito de Libby. A população da região aumentou muito com a descoberta de depósitos de ouro na década de 1860. Um dos muitos lugares onde era feita a mineração era o Big Cherry Creek, que corre 22 quilômetros até a confluência com o rio Kootenay. Quem for aterrissar no pequeno aeroporto da cidade vai sobrevoar o Libby Creek, que já foi uma lucrativa fonte de ouro. Para sobrevoar esta vasta paisagem, é preciso abastecer a toda oportunidade, já que os aeródromos ficam distantes uns dos outros.
De tanque cheio, é possível subir até os céus e ver Libby de cima. No centro do Vale Kootenay, a cidade, que tem pouco mais de 5 km², depende das indústrias madeireira e mineradora. Mas o número de turistas que vão conhecer a montanha e o rio aumenta cada vez mais. O Kootenay atravessa regiões pouco populosas do Noroeste Pacífico. Com uma impressionante queda de 2 quilômetros desde sua origem na Colômbia Britânica, no Canadá. É um dos poucos rios norte-americanos que nascem em um país, atravessam outro e voltam ao primeiro. O rio tem muitas corredeiras, e este trecho é popular para a canoagem. Se aproximando de uma região chamada de Big Bend, o Kootenay contorna a base sul das montanhas Purcell, logo abaixo da Libby Dam. Com quase 1 quilômetro e feita para aguentar um terremoto de 6,5 pontos na escala Richter, ela é uma das estruturas mais fortes já construídas. Concluída em 1972, a represa é composta de 47 trechos enormes projetados como unidades independentes. Se uma cair, todas as outras vão continuar de pé. A represa forma um reservatório de 140 quilômetros chamado de Lago Cucanusa, que se estende até o Canadá. Foi um projeto conjunto dos dois países, com o objetivo de combater as dispendiosas enchentes da primavera e do verão e gerar eletricidade. Na capacidade máxima, a Libby Dam ultrapassa 4.500 metros cúbicos de água por segundo. Suas 5 turbinas geram 600 megawatts de eletricidade, conseguindo abastecer 8 estados. Apesar de a criação do lago ter tido um propósito prático, o resultado foi uma paisagem aquática majestosa com a Floresta Nacional de Kootenay como plano de fundo. O lago tem várias espécies de peixes para pesca recreativa e oferece a prática do esporte o ano inteiro. Quem gosta de atividades ao ar livre pode acampar no litoral e aproveitar várias praias e trilhas para caminhadas. Um lugar popular para armar a barraca fica no centro do lago. É a Yarnell Island. Apesar de o nome do lago, Cucanusa, parecer tribal, ele foi resultado de uma competição durante a construção. O nome vencedor é uma combinação de Kootenay, Canadá e USA. Cu-can-usa. Uma cordilheira do noroeste de Montana menos conhecida é a Salish, e a maioria dos picos está arborizada. É muita sorte encontrar um de seus vales abertos e cobertos de grama. O rio Stillwater, cheio de curvas, serpenteia pela Floresta Nacional de Flathead. As montanhas Salish têm uma imensa rede de estradas para o uso da indústria madeireira, assim como muitas trilhas que sobem do vale até os picos, que podem ter entre 1.000 e 2.000 metros de altura. Nos anos 1960, a rápida industrialização que dominou o país se tornou um grande problema de conservação. A resposta do governo estadunidense foi a criação do Sistema de Preservação Nacional de Vida Selvagem de 1964, para designar regiões que precisavam ser protegidas. Os dois lagos, Stillwater, superior e inferior, são preservados, porque protegem habitats essenciais para uma variedade de animais, como águias calvas e leões da montanha. A região protegida fica na Floresta Estadual de Stillwater, a mais antiga de Montana. Com mais de 38.000 hectares, também é a maior. Quem pratica caminhadas adora este lugar, porque pode subir até Antis Knob para vistas espetaculares de locais como Swift Creek River.
Atravessando o vale, encontra-se o ponto mais setentrional desta jornada, as Whitefish Mountains. Como os picos não são muito altos, acabam sendo o ambiente perfeito para cedros e abetos de Douglas crescerem em abundância. Mas o mesmo não pode ser dito de seu vizinho, o Parque Nacional Glacier, com picos cobertos de neve que já podem ser vistos ao longe. Esta viagem chegou à metade, e é hora de seguir para o sul acompanhando o rio Flathead, que irá guiar o resto da visita. Este vale, o Bedrock Canyon, serve como fronteira entre o Parque Nacional Glacier e as montanhas Apgar. O rio é chamado comumente de North Fork, que se refere ao trecho do Flathead, onde desaguam dois afluentes grandes. Considerado o rio mais selvagem dos Estados Unidos continentais pelo New York Times, o Flathead entrou para a lista de rios nacionais selvagens e paisagísticos. Ao contrário dos outros grandes vales de rios em Montana, o Flathead nunca foi usado para usinas hidrelétricas nem minerado atrás de recursos naturais, apesar de tentativas recentes de perfurar o solo atrás de carvão. Entrando no Parque Nacional Glacier, é hora de conhecer um pequeno afluente do Flathead, o Camas Creek. Atravessando uma série de colinas, ele se junta a uma estrada que oferece a visitantes um ponto de entrada rústico e cênico. Cercado de bosques pitorescos de grama alta e abetos de Douglas, Camas Creek é um lugar popular para praticar equitação. Voltando à cordilheira, na ponta sul fica a encantadora Whitefish, à beira do lago. Um importante centro recreativo do oeste de Montana, a cidade se tornou uma comunidade para aposentados e o lar de um dos resorts de esqui mais populares do estado, com uma economia que também depende da indústria madeireira. Apesar de uma população modesta de 6.000 pessoas, Whitefish é a 14ª maior cidade de Montana, segundo o censo de 2010. Sua prosperidade começou quando a Great Northern Railway passou a atravessar a cidade em 1904. 20 anos depois, a empresa construiu este depósito em estilo neo-Tudor. Graças à preservação pela Sociedade Histórica Stumptown, o depósito está no Registro Nacional de Lugares Históricos. Hoje, a estação é o centro mais movimentado para o Empire Builder da Amtrak, um trem de passageiros que vai de Chicago até o Noroeste Pacífico. Ao viajar para Whitefish, seja de trem, avião ou carro, visitantes e residentes vão passar muito tempo perto da água. Com vários afluentes que correm pela bacia do Flathead, este lago glacial de 11 quilômetros está cercado por montanhas. Em suas margens, encontram-se parques nacionais, resorts e praias públicas de águas puríssimas. Apesar de o maior destino turístico da cidade ser o resort na Big Mountain Road, o Lodge permite uma estadia prazerosa em um resort completo. Entre o Parque Nacional Glacier e a Floresta Nacional de Kootenai, o Whitefish Lake é uma das joias de Montana. É hora de fazer a segunda aterrissagem desta jornada, no Aeroporto Internacional Glacier Park, na cidade de Kalispell. Apesar de atender a aeronaves comerciais, é um ponto popular para jatinhos particulares por conta de sua proximidade com o parque e as cidades estâncias das redondezas.
De volta ao ar, novamente na bacia do Flathead, é hora de seguir vários quilômetros rio abaixo de sua nascente turbulenta. Aqui, o rio se abre sobre este vale mais plano e em forma de geleira, quando atravessa o próximo destino da viagem, Kalispell. Esta é a maior cidade desta jornada e do noroeste de Montana. Conhecida como o portão para o Parque Nacional Glacier, Kalispell fica perto de vários resorts e parques. Sua localização fez com que a cidade se tornasse o centro comercial, governamental e médico do Vale Flathead, simbolizado por este histórico tribunal, erigido em 1902. 900 metros acima do nível do mar, a cidade foi batizada em homenagem à elevação. Kalispell é a palavra da tribo Salish que significa terra plana acima do lago. Um dos tesouros mais encantadores de Kalispell é a casa vitoriana do fundador da cidade, Charles Conrad. Construída em 1895, a mansão tem um exterior com arcos, gabletes longos e enormes chaminés de pedra. Hoje, a casa é operada pela cidade de Kalispell como um museu e centro de eventos, destacando os móveis originais da família nos 26 cômodos em 3 andares. A grande residência de Conrad ocupa pouco mais de 1 hectare paisagístico, representando a visão que ele tinha para a cidade toda quando chegou em 1891. É hora de retornar ao rio Flathead em sua passagem por Kalispell. Nesta região, planícies baixas foram inundadas. A cheia varia anualmente, dependendo da quantidade de neve no inverno e a subsequente chuva na primavera. O fluxo do rio desacelera quando ele desemboca no lago Flathead. Vários rios e riachos desaguam neste corpo d'água, incluindo o Swan no canto nordeste, onde encontra-se a pitoresca cidade de Big Fork. Ela não é mais um segredo, já que publicações consideram a cidade uma das 50 melhores do Oeste e uma das 100 melhores cidades artísticas pequenas. Desde seu início, com uma economia agrícola e madeireira, Big Fork agora prospera como uma comunidade famosa por arte, gastronomia fina e teatro, além do cultivo das famosas cerejas locais. A margem do rio Swan e o litoral de 290 quilômetros do lago Flathead se tornaram lugares perfeitos para estilos de vida luxuosos. Big Fork é uma das várias regiões repletas de chalés ornamentados na margem do maior rio de água doce a oeste do rio Mississippi. Seguindo ao sul, a viagem sobrevoa as águas do lago a caminho da enseada de Woods Bay, localizada na ponta norte da Floresta Nacional Flathead. Visitantes podem se impressionar com o belo pôr do sol e as brilhantes águas. O famoso escritor americano John Steinbeck disse: "Estou apaixonado por Montana. Por outros estados eu tenho admiração, respeito, até algum afeto. Mas por Montana é amor." Steinbeck poderia estar velejando nas águas do lago Flathead quando sentiu essas emoções sinceras. O passeio se encerra neste local, explorando várias das ilhas primitivas da região sudoeste, conhecida como Big Arm Bay. A primeira parada é o Parque Estadual Wild Horse Island. Os índios Salish traziam seus cavalos para cá para impedir que tribos inimigas roubassem suas montarias.
Vários cavalos selvagens ainda correm pela planície coberta de grama e galopam até a antiga floresta de pinheiros. Apesar do nome da ilha, 100 outras espécies de fauna, como carneiros selvagens, veados mulas e águias calvas, são nativas da região do parque. Plantas raras e em risco de extinção também já foram encontradas na planície de Palouse, o último resquício da savana nativa de Montana. Graças aos fortes ventos, barcos à vela são muito comuns. Apesar de a ilha ser um lugar de sucesso entre praticantes de caminhada, velejo e nado, é proibido acampar e andar de bicicleta. Mas propriedades privadas estão presentes aqui desde o início do século XX. A ilha de 900 hectares pertence ao estado e funciona como um parque desde 1978. Uma dúzia de ilhas menores existem no lago, sendo a maioria habitada por vida selvagem. Algumas propriedades podem ser bem caras. Dizem que uma delas foi vendida por 78 milhões de dólares. Pelo menos o negócio incluía toda a ilha de 3 hectares. Na margem sul do lago, perto do rio Flathead, fica Polson. Antes da implantação adequada das estradas, a cidade era um centro de transporte para barcos a vapor e a vela. Hoje, Polson é um popular destino de verão e fica no centro de algumas das regiões agrícolas mais férteis de Montana, famosas pelas cerejeiras. No último trecho da viagem, o lago deságua na porção sul do rio Flathead, que continua a correr. Ele atravessa as íngremes colinas da reserva indígena dos Flathead por mais 116 quilômetros, até sua confluência com o rio Clark Fork. Apesar de a porção superior ao norte do lago não ter sido usada para gerar energia elétrica, a inferior teve um destino diferente. 16 metros mais alta que as cataratas do Niágara, esta é a Kerr Dam. Esta barragem em arco, feita de concreto, foi concluída em 1938 e deixou o lago Flathead 3 metros mais profundo. É a maior usina elétrica de Montana. Uma passarela na beira oferece vistas incríveis das quedas d'água e do rio chegando ao cânion. Localizado dentro da reserva, a Kerr Dam é operada conjuntamente por uma empresa particular e pela tribo Flathead. O último destino da viagem será na companhia de alguns viajantes corajosos. Apesar de o lago Flathead ser um lugar excelente para lanchas e veleiros, o rio é ótimo para quem gosta de corredeiras. A parte inferior do rio Flathead é famosa pela maior e mais consistente corredeira do estado. Canoístas podem escolher entre navegar em águas calmas ou se aventurar nas desafiadoras corredeiras de 16 quilômetros chamadas de Wild Buffalo Rapids. É hora de se despedir destas companhias e do noroeste de Montana. O lema do estado é Ouro e Plata, que significa ouro e prata, referência ao passado de construir riquezas com a extração de minerais preciosos. Mas os panoramas de tirar o fôlego, com montanhas, vales e corredeiras, são mais valiosos ainda. E são o lugar perfeito para encerrar esta jornada.